Boa noite, meus amigos. Hoje eu resolvi trazer aqui um tema que está voltando à moda agora em função do aumento da taxa Selic. Já foi assim lá em 2014, 2015, quando a taxa Selic foi subindo e bateu lá os seus 14,25% ao ano, né, fazendo com que os investimentos atrelados a ela ou ao CDI rendessem em torno de 1% ao mês. E quando isso acontece, quando a renda fixa volta a ficar atrativa, as pessoas começam a comparar diferentes classes de ativos com a renda fixa. E com o imóvel não é diferente. Então, normalmente a pessoa começa a se perguntar: pô, será que vale a pena eu vender o meu imóvel que eu tenho para alugar, para colocar o valor na renda fixa, já que o valor que eu recebo de aluguel é muito baixo? Ou, que é pior ainda, será que vale a pena eu vender o meu imóvel que eu tenho como moradia, o imóvel que eu moro, para poder aplicar o valor na renda fixa? E aí, como a taxa está alta, eu consigo pagar um aluguel e ainda receber um valor, né? Eu consigo ainda usar esse dinheiro para outras coisas. E aí eu resolvi trazer aqui alguns motivos pelos quais eu entendo que não vale a pena fazer esse tipo de operação. Normalmente eu vejo que as pessoas se arrependem depois de alguns anos de ter feito esse tipo de operação. Conheci pessoas próximas, inclusive, que se arrependeram muito de ter feito isso. Algumas perderam tudo, inclusive. O primeiro motivo é o seguinte: quando você quer vender o seu imóvel, você vai normalmente até uma imobiliária. E aí você fala: olha, eu quero vender meu imóvel por X, né? Eu quero vender o meu imóvel, vamos supor, por 500 mil reais. A imobiliária vai trabalhar o seu imóvel e vamos supor que depois de alguns dias ou alguns meses, o corretor consiga um comprador para o seu imóvel. Então aquilo que era 500 mil já não é mais 500 mil, porque a corretagem, quem paga é o vendedor. Então a corretagem no mínimo é 6%. Então você vai pagar no mínimo 30 mil para imobiliário. Então aquilo que era 500 mil agora são quase 170. Depois, o segundo motivo, o governo vai ficar feliz, né? Atendidas determinadas condições, você vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Então vamos supor que você tenha comprado o seu imóvel por 300 mil reais e agora está vendendo por 500. Então você vai pagar imposto de renda sobre essa diferença. Então agora aquilo que era 470 já não é mais 470. O terceiro motivo é o seguinte: esse dinheiro vai para sua conta. E aí você vendo aquele dinheiro na sua conta, a mão começa a coçar. Então aí você vai: vou comprar aqui alguma coisa para minha casa, um móvel, ou não, eu vou trocar de carro, aproveitar agora para trocar de carro, porque esse carro já está dando problema, está com 1 ano já, meu Deus do céu. Então, o meu vizinho comprou um carro melhor, não posso ficar para trás. Então aí já começa aquilo que era 500 mil, já não é mais 500 mil, agora já está em torno de 420, 400 mil, né? E aí você vai aplicar na renda fixa aqueles 400 mil, 420 por aí, só para recuperar os 500 já vão alguns meses, né? Então tem que deixar um bom tempo esse dinheiro parado ali na renda fixa para poder voltar ao valor nominal que era o seu imóvel. O quarto motivo é que você não sabe até quando vai esse movimento de aumento dos juros. Esse aumento dos juros é em função da elevação dos preços dos produtos, né? A inflação está alta, então o governo ele aumenta a taxa Selic para reduzir o dinheiro em circulação e a inflação se controlar.
Então, vamos supor que a inflação se controle dentro de alguns meses e o governo resolva parar ou até mesmo aumentar menos a taxa Selic, porque ela tem aumentado em torno de 1% a cada reunião do Banco Central, né, a cada reunião do Copom. Então, vamos supor que com 9% a inflação já esteja controlada e aquilo que você imaginava que ia chegar a 14,25 não chegue. Então, esse é mais um motivo. Agora, o quinto motivo, que para mim é o principal, é que o seu imóvel, ele normalmente, o valor dele, ele acompanha um imóvel bem localizado, um imóvel bom, ele acompanha a inflação. Então, você tem um imóvel como investimento, você está protegido da inflação. Lógico, se for um imóvel bom, bem localizado, e o indício de que o imóvel é bom é que ele aluga fácil. Eu tenho um imóvel que, se eu quiser, eu alugo ele em menos de um mês. Tem sido assim, lógico, normalmente fica parado para alguma reforma ou outra, isso realmente dá trabalho, você tem os gastos, né, entre um locatário e outro, mas eu tenho certeza de que vale a pena. Eu tive uma proposta para poder vendê-lo, não aceitei, porque ele aluga fácil. Então esse é um indício para mim de que o imóvel é bom. Então, quando o imóvel é bom, ele tende a acompanhar a inflação. E além de ele te proteger da inflação, ele vai te render ali em torno de 0,2, 0,4 por mês. Está excelente, cara. Excelente. Você está protegido da inflação e está recebendo um dinheiro daquele seu investimento. Então, não faça esse tipo de operação, não venda alguma coisa para comprar outra. Outra coisa que eu vi outro dia num livro, né, agora não falando mais de renda fixa, estou falando de renda variável, eu vi um educador financeiro recomendando que as pessoas vendessem o imóvel físico que elas tinham para poder comprar fundo de investimento imobiliário. Eu acho que assim, a pessoa tem que conhecer muito, tem que conhecer bem para vender alguma coisa para comprar outra. Se desfazer daquele bem que ela tem para comprar outro, ela precisa conhecer muito. Então, o que eu recomendo? Não faça esse tipo de operação também. Não venda alguma coisa grande, alguma coisa que representa muito no seu patrimônio para comprar outra. Eu recomendo que você vá entrando aos poucos, vá conhecendo outras classes de ativos aos poucos, ações, fundos de investimento imobiliário. E uma sugestão que eu dou é que você pegue, por exemplo, o aluguel que você recebe do seu imóvel, ou se você não tem imóvel para alugar, mas você tem o seu trabalho, você poupa, aquilo que você poupa, você coloca aos poucos em diferentes classes de ativos, um pouco em fundo de investimento imobiliário, um pouco em ações, mas desde que você estude, desde que você conheça esses tipos de investimento e vá fazendo movimentos pequenos. Quando você faz isso, você vai aprendendo sobre as diferentes classes de ativos e você não põe em risco grande parte do seu patrimônio. Então são essas as recomendações que eu faço. Tome cuidado com esses educadores financeiros, com essas carteiras recomendadas aí. O ideal é que você mesmo pense por si e comece a diversificar o seu patrimônio aos poucos e fazendo movimentos pequenos. Tá bom? Boa noite.